Olha, gente, uma tia e uma sobrinha de apenas 7 anos passaram, gente, momentos de muito desespero durante uma forte enxurrada em Valparaíso de Goiás. As duas, elas foram arrastadas por vários metros pela força da água no meio da rua, gente. E elas só não se feriram gravemente graças à atitude rápida e corajosa de um anjo da guarda, de um comerciante. Vamos ver na reportagem do João Gabriel Freitas. Foi no setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso, que tia e sobrinha foram arrastadas pela enxurrada. Nas imagens, a criança de 7 anos fica totalmente submersa, enquanto a mulher, Josiane Naire, tenta se segurar na calçada. De forma heróica, este homem salta, se agarra a elas e vence a força da correnteza. Em meio à enxurrada, a Josiane e a sobrinha desciam por esta rua quando procuraram abrigo neste comércio. Mas apressadas para não perder o horário do ônibus, elas se aventuraram em meio à chuva. Foi neste momento em que elas se desequilibraram e foram arrastadas pela água. O comerciante José Luciano, de 52 anos, conta que ao ver as duas em risco de vida, não hesitou em ajudar. Quando eu vi as duas descendo, a água trazendo as duas, eu tentei me segurar na grade, mas eu vi que, caso contrário, a criança podia bater a cabeça no meio-fio, que aqui é um pouco alto. Aí eu resolvi mudar, ir para dentro da água. Mas como ela estava vindo, eu cheguei a cair também. Um pouco mais abaixo, eu consegui tirar a criança para a calçada. Principalmente a criança, porque é menor, era um pouco mais indefesa. Mas um pouco mais embaixo, uma outra mulher ajudou a tirar ela da água. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Josiane e a sobrinha tiveram ferimentos leves e foram atendidas no Hospital Regional de Santa Maria. Vocês viram a imagem, gente? Impressionante. Vamos colocar mais uma vez na tela para o pessoal de casa acompanhar. Olha aí, momento exato aí, o exato momento em que a tia e a sobrinha de apenas 7 anos foram arrastadas pela força da enxurrada que desceu num volume de água enorme lá em Valparaíso de Goiás. E é para lá que a gente vai agora para bater um papo com as vítimas, né? Com as duas, a tia e a sobrinha que foram arrastadas por esse temporal. O Maicon Leão está ao vivo com a gente, trazendo os detalhes agora, já conversando com as duas. A gente está vendo que as duas estão bem já aí, pelo menos conseguem conversar com a gente. Que susto, hein, Maicon? Que susto! Antes de mais nada, bom dia, bem-vindo. Queria muito saber como é que está o estado de saúde das duas. Estão bem? Como é que está? O anjo da guarda também que chegou ali também está bem? Conta pra gente, Maicon. Oi, Kenzo, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Felizmente, sim, todo mundo bem, só com alguns arranhões. Eu vou até pedir para mostrar ali o joelhinho da Kemily. A Josiane também tem algumas marcas ali no corpo. Por sorte, Kenzo, a Kemily estava com um blusão daqueles mais forte, não teve nada ali nos braços, só no narizinho mesmo e no joelho, mas imagina o susto. A Josiane já tinha inclusive conseguido passar ali umas 2 vezes por aquela enxurrada, mas quando ela volta com a Kemily, se acabou desequilibrando ali. Como que foi, minha amiga? Que susto, hein? Pois é, quando eu peguei ela no colo, eu desequilibrei e caí. Aí do que eu caí, os ursos que ela estava segurando, passou de frente o comércio do seu Luciano, aí ele viu, aí foi correndo socorrer a gente. Mas o que passou na cabeça ali naquele momento? Deu tempo de entender o que estava acontecendo ao certo? Como é que foi? Rapaz, o que passou na cabeça só foi escuridão e tentar socorrer a Kemily só. No meio da água rodando ali, você tentando procurar ela, tentando virar pro lado para segurar. Pois é, e só enxergava isso, não conseguia ver outra coisa além de tentar socorrer ela. E socorremos ela, conseguimos, ainda fui um pouquinho ainda para frente ainda, mas consegui sair da correnteza. Kenzo, vendo a imagem agora, a gente percebe a velocidade que elas vinham descendo. Tanto é que quando o seu Luciano ele tenta segurar as duas ali, ó, ele usa o corpo, ele entra na frente, mas ele leva praticamente uma rasteira, cai junto ali, quase arrastado pela água. Você já conheceu o Luciano? Como é que foi esse momento ali? Não, eu conheci ele não. Eu tinha pedido para ele ficar um pouco com ela enquanto eu ia lá em casa, né, rapidinho, que ela já tinha perdido um chinelo, né? Aí que eu fui e voltei umas 2 vezes sozinha, consegui passar de boa, só que aí com ela eu não consegui. E aí, Kenzo, ela tava contando pra gente que os ursinhos dela passou primeiro e ele falou, eu vi esses ursinhos agora há pouco. Pois é, aí
pegou ela. Viu os ursos e já pensou coisa, né? Depois que passou tudo agora, Kenzo, elas ainda estão se recuperando, tem as marcas no braço, ali no joelho. Quando você viu a imagem depois, deu para ter uma dimensão do perigo que vocês correram ali, agora que já está em segurança? Como é que foi quando você viu o vídeo? Rapaz, o perigo eu vi já na hora assim, já tava vendo o perigo, né? E aí, ô Kenzo, você analisa essa imagem aí, explica para quem está em casa um pouquinho, enche a tela para mostrar para quem está em casa. Maico, olha só, é assustador. A gente está conversando, gente, ao vivo com a Josiane e com a sobrinha dela. Elas estão no Novo Gama, mas tudo isso aconteceu em Valparaíso de Goiás, tá, gente? A enxurrada descendo num volume assustador. A Josiane está contando pra gente, olha aí, o exato momento antes das 2 horas da tarde. Olha como a força da água vem, gente. A Josiane vem sendo arrastada pela enxurrada junto com a criança, numa imagem desesperadora. Imagina, você tá com uma criança de 7 anos no colo. Foi exatamente o que aconteceu, gente. A Josiane estava com a sobrinha dela no colo, ela tentou passar na pista, ela falou, vou passar que essa chuva aí, pelo jeito, vai demorar muito cessar. Então eu vou passar logo, pegou a sobrinha, colocou a pequena de 7 anos no colo. Quando ela foi tentar atravessar, gente, ela foi arrastada pela enxurrada. Olha só. Olha, acompanha comigo a imagem. Aí o comerciante que estava perto olhou, percebeu que a jovem estava junto com uma criança sendo arrastada. Ele foi lá como um anjo da guarda, né, gente? Como um anjo da guarda. Foi lá, segurou, conseguiu interromper esse ciclo que estava se arrastando ali, né? Conseguiu interromper essa descida brusca que ela estava sendo levada, inclusive, pela força da água, e conseguiu resgatar as duas. Tiveram ferimentos, a gente viu agora pelo corpo da Josiane e da sobrinha dela também, alguns pequenos arranhões, quase nada perto dessa imagem tão forte que nos chama a atenção da Josiane sendo arrastada pela correnteza em Valparaíso de Goiás. Agora a gente liga esse alerta e se questiona. Gente, você que é morador de Valparaíso de Goiás, quero muito inclusive te ouvir. Coloca o QR Code na tela, porque não é a primeira vez que a gente mostra enxurrada descendo num volume tão grande. Cadê a Prefeitura de Valparaíso de Goiás para tomar uma atitude em relação ao escoamento da água da chuva nessa região, gente? Sempre que chove em Valparaíso de Goiás, é esse transtorno para os moradores. Isso vai continuar até quando? Quando mais pessoas forem vítimas? Quando uma pessoa perder a vida? Porque assim, o risco dessa criança de 7 anos se afogar e morrer é enorme. Olha aí, gente, a quantidade de água. Olha aí a criança, olha a sobrinha da Josiane, gente, sendo arrastada pela água. 3 pessoas foram levadas pela correnteza. Eu não estou falando de uma pessoa, de uma criança leve sendo arrastada, não, gente. Eu estou mostrando para vocês a imagem de 3 pessoas sendo levadas. 3 pessoas. Uma criança e 2 adultos sendo levados pela enxurrada que desce num volume assustador em Valparaíso de Goiás. Cadê a prefeitura? A gente se pergunta aqui, nossa produção já entrou em contato com a prefeitura, até agora nada, nenhum posicionamento. E a gente sempre cobra, a gente sempre está lá perguntando para a prefeitura precisa trazer uma solução urgente para o escoamento da água da chuva nessa região. Maicon, queria muito que você conversasse com a Josiane mais uma vez agora e perguntasse para ela, Josiane, não sei se ela está me ouvindo, qual foi o sentimento que ela teve, né? Josiane, tô vendo que você está me ouvindo aí, um sentimento de desespero, hein, Josiane? Assim, eu tô aqui, eu vou dizer para você, eu tenho um filho pequeno e eu fico imaginando eu numa situação como a sua, sendo arrastado pela água, como você foi, pela força da água. É desesperador porque você não sabe se você se salva, se você segura a criança, se você pega seus objetos, o que você faz e você vai vendo aquele volume de água muito grande. O que passou pela sua cabeça, Josiane? O que passou na cabeça, boa tarde, o que passou na cabeça mesmo só foi salvar minha sobrinha, né? Salvar a criança, que a gente consegue sair de um negócio desse, mas uma criança de 7 anos não consegue. Quando desci ali, você ainda estava pensando em como socorrê-la? Sim, como socorrer ela? Brinquedo, mochila, calçado, sandália, pode passar, mas a criança não. Essa era a única preocupação ali na hora.
exatamente. Kenzo, você estava mostrando muito bem as imagens aí. O que chama a atenção é que se não tivesse a ação ali do seu Luciano, você tinha descido muito mais ali por conta da força da água. Pois é, se não fosse o senhor Luciano, não sei o que seria da gente sem ele. Tem que agradecer ele bastante. Porque quando a gente vê as imagens, a água ela é muito forte, tanto a ponto de derrubá-lo. Ainda tinha muito da rua ali para baixo. Como é que era ali o local? Ainda tinha bastante água descida assim ainda pra gente percorrer. Graças a Deus nós não saímos antes. Ainda tinha um bueiro ainda, com medo de chegar até o bueiro. Meu Deus, ainda tinha um bueiro ali perto? Tinha um bueiro na esquina ainda. Meu Deus, se chega lá... Kenzo, a gente tá falando das marcas aqui, ó, se o dentinho mostrar dessa outra ponta aqui, ó, do pé, subindo pela perna, tem mais algumas marcas ali nas costas que a gente não vai mostrar. Isso num intervalo curto ali. Imagina então se desce, chega nesse bueiro, Deus o livre, o que aconteceria, gente? Pois é, e o bueiro ainda é cheio de coisa, né? De lixo, de... Vai saber o que tinha nesse bueiro, né? Realmente, quando a gente fala que ele é um anjo, ele foi um anjo e um livramento ali, hein? Sim, eu queria agradecer ele ao vivo aqui. Pode pular pra cá e falar pra ele. Seu Luciano? Ah, ele chegou aqui, seu Luciano. Olha aí, Chega aqui chegou. com a gente, vamos promover esse agradecimento agora aqui, seu Luciano. Como é que o senhor tá, seu Luciano? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Chegou a machucar um pouquinho? Alguns arranhões, mas é pouco. O principal era socorrer a criança. Quando choveu ali na hora, o que passou na cabeça do senhor? Principalmente socorrer, porque viver na vida da gente é socorrer, pelo menos. Principalmente a criança, que igual eu sempre falo nas reportagens, é mais indefesa. A mãe dela é um pouco mais alta, mas ela é pequena. Abaixo tinha 2 bueiros, corria mais risco, ela caiu num dos bueiros. E lá já morreu alguém lá, naqueles bueiros. Meu Deus, aquela hora que o senhor entrou na frente, o senhor achou que ia dar pra segurar ali, pra parar fácil. Sim, mas de acordo com a água vinha trazendo as duas, girando, aí minhas pernas me derrubou, mas também eu girei e cacei um jeito de tirar a criança e colocar na calçada para ficar mais segura. Mesmo depois da queda ali, conseguiu salvar. Mesmo depois da queda, aí, mas a menina a mãe dela um pouco mais abaixo, conseguiu se livrar, eu acho que alguém ajudou, não vi, mas a criança ficou na calçada. E Kenzo, a gente promovendo agora esse encontro, ela queria fazer o agradecimento, o espaço está aberto. Seu Luciano, muito obrigado. E não tem coisa que vale o salvamento que você conseguiu. Muito obrigado, de coração. Promovendo esse encontro agora, Kenzo, ao vivo, é o primeiro momento deles depois desse incidente ali de ontem, em que o seu Luciano não pensou 2 vezes para socorrer as duas ali, ele entra no meio, acaba caindo, como a gente vê ali nas imagens, mas mesmo assim, caído ali, ele dá um jeito de pegar a Kemily para salvá-la ali dessa água, e a gente está aqui conseguindo promover esse encontro hoje, elas ali felizmente só com alguns arranhões, e já depois de tudo até sorrindo um pouco da imagem, né? Porque depois que já tá sã e salva aqui, quando viu o vídeo achou até engraçado. Agora é só olhar o vídeo e lembrar a alegria, né? E sair sorrindo, contando mais uma história pra sair contando aí pro povo. Kenzo, a gente fala assim com alegria desse final feliz e tudo, mas continua aqui o puxão de orelha e até mesmo a cobrança em relação à Prefeitura de Valparaíso, que até agora não se manifestou. E como a gente adiantou, não é a primeira vez que acontece situações como essa, principalmente em relação ali justamente à água. Toda vez que chove, boa parte das ruas tem esse problema. A gente está aqui mostrando um momento feliz, mas podia muito bem a gente estar falando de uma tragédia, né, Kenzo? Exatamente, Maicon. A gente poderia estar aqui falando de uma tragédia, inclusive que o seu Luciano relatou pra gente que uma pessoa já perdeu a vida sendo arrastada e caindo nesse bueiro. Gente, se a pequena Kemily entra nesse bueiro, Deus o livre e guarde, hein? Deus o livre e guarde. Graças a Deus, tem pessoas que são enviadas por Deus mesmo, que foi o caso do seu Luciano, que está ali. Hoje, agora, a gente marcando e mostrando ao vivo, inclusive, esse primeiro encontro do seu Luciano aí, gente, junto com a Josiane e a Kemily.
as duas que foram arrastadas pela correnteza e a gente promovendo esse encontro ao vivo, aos seus olhos, você que está aqui nos acompanhando no SBT Brasília, acompanhando junto com a gente esse primeiro encontro, então, entre esse anjo da guarda, porque o seu Luciano foi um anjo da guarda na vida da pequena Kemily e também da Josiane, que é tia da Kemily. As duas foram arrastadas pela correnteza em Valparaíso de Goiás durante a chuva que caiu ontem à tarde, gente. E aqui a gente faz mais uma vez o apelo para as autoridades que precisam tomar uma atitude em relação ao escoamento da água da chuva em Valparaíso de Goiás. Esse caso não foi o primeiro, não foi o segundo. São vários casos. Basta cair uma chuva que a situação de Valparaíso de Goiás fica assim. Você que é morador da cidade pode até mandar mensagem para a gente aqui, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir nessa cobertura de cobrança que a gente precisa ter com as autoridades de Valparaíso de Goiás diante de tamanha imprudência, porque não há outra classificação que não seja essa, né? Irresponsabilidade de nenhuma atitude, nenhum posicionamento ser tomado diante de tamanhas imagens que mostram o volume de água, as enchentes que acontecem, as pessoas sendo arrastadas pela enxurrada e nenhuma providência tomada na prática. Se for tomada, ótimo, que mostre pra gente então. A gente vai lá, vai mostrar com o maior prazer. É nossa satisfação como imprensa, como veículo de comunicação, levar essa informação para as pessoas que são moradoras de Valparaíso de Goiás e que tem aqui o nosso prestígio, né? Que tem sempre essa contemplação. A gente é uma das coisas melhores que tem para todos nós jornalistas, quando a gente consegue mostrar um problema e mostrar a solução desse problema também. E está aqui então o espaço para que a prefeitura sinalize, tome atitudes concretas em relação ao escoamento dessa água da chuva em Valparaíso de Goiás. E que cenas como essas não se repitam, né? Porque a gente está vendo o perigo que é, e o anjo da guarda que foi o Luciano, ao tomar essa atitude de, inclusive, salvar a vida das outras duas pessoas, tanto da pequena Kemily de 7 anos, quanto da Josiane, que é tia da Kemily. Maicon, obrigado, tá? Pelas informações, valeu demais. Olha, gente,